Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Nós aprendemos já do pecado que entrou no mundo, nós aprendemos que o homem não tinha governo. O máximo de governo que ele teve depois que saiu do Jardim do Éden, claro, o governo de Deus sempre existiu, né? Mas aqui na Terra, o máximo de governo que ele tinha era o patriarcado, era o pai de família, porque não havia um governo civil tomando providências para todas as pessoas. Não havia governo. Tanto é que não havia pena de morte. Caim matou seu irmão e não foi condenado à morte. Não foi preso, não fizeram nada com ele. Nem o próprio Deus. Porque não havia ainda dado uma lei a esse respeito, nesse sentido. Pelo contrário, o Senhor pôs um sinal em Caim para protegê-lo. Mas nós vemos o andar da carruagem chegar até uma terra totalmente devastada pela impiedade, pelo mal, pela criminalidade, por tudo. E com o agravante de existirem nela agora super-homens, né? Pessoas gigantes, homens de valor, heróis, super-heróis. Essa é a terra que nós estamos vendo. Mas ainda que existisse essa terra, com tudo isso, a gente poderia imaginar assim, nossa, então era um caos. Não era exatamente um caos, porque o homem ele tem uma habilidade tremenda de sobreviver em meio ao caos. Então você percebe que às vezes até entre bandidos, né, existem leis. Existe tribunal, existe o tribunal do crime, né? O cara fez uma coisa lá, ele é morto, porque tem um tribunal, tem toda uma ordem, tem uma justiça imperando a moda a lá criminosos, né? Mas existe, porque o homem é capaz de se organizar. Mas a terra estava numa degradação completa de violência, de iniquidade, de imoralidade, de tudo que se possa imaginar. Mas ainda, se você morasse ali no tempo do Jardim do Éden, dos primeiros tempos da Terra, depois do Jardim do Éden, após o Éden, e antes do dilúvio, imediatamente antes do dilúvio, você poderia ser dono de um buffet. Você poderia ter um buffet, porque lá em Lucas 17, versículo 27, nós lemos que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Então, a gente pode dizer que o negócio de buffet estava próspero. Para fazer festa de casamento, estava tudo bem. Não sei se saíam todos vivos da festa de casamento, mas que existia e andava, funcionava. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, e não estavam preocupados nem um pouco, porque eles sabiam que eles eram capazes de se organizar. Esse é um grande problema do homem, ele tem uma inteligência muito grande. Então, mesmo na situação mais horrível, ele consegue sobreviver. Por isso que o Senhor não falou assim, vamos deixar essa turma se acabar, porque um vai matar o outro vai matar um, e não vai sobrar ninguém, e aí eu começo de novo. Porque o homem, ele se adapta. Ele tem uma capacidade de adaptação tremenda, incrível. Então, esse era o estado da Terra nos tempos que nós vemos aqui. Agora, o que Deus fez, qual a providência que Deus tomou para combater a violência? Está escrito aqui na Bíblia. Não está no nosso capítulo, está um pouco a mais. São duas providências que ele toma, né? A primeira é destruir toda a carne. Deus eliminar a vida da face da terra, exceto nos mares. Mas sobre a terra, passou a navalha, cortou tudo. Só sobrou uma família, Noé, que era justo aos olhos de Deus, e essa família Deus iria salvar. Então a primeira providência de Deus foi matar todo mundo. Mas que Deus mau esse, ele mata as pessoas? Esse é aquele Deus lá que a gente lê no Antigo Testamento que mandava dizimar cidades inteiras? É esse mesmo, porque ele é dono de tudo. As pessoas não entendem isso. Ele é dono.
Ele é o criador das pessoas, ele é o dono, ele tem poder sobre a sua criação. Ninguém pode contestar isso. O primeiro passo para uma pessoa realmente se descansar em Deus e honrar a Deus é não contestar a sua soberania sobre todas as coisas. Se ele quer que um vulcão exploda, ele vai explodir o vulcão. Ele vai explodir, exploda ou exploda, né? Exploda, ele vai explodir o vulcão. Se ele quer permitir um tornado, um furacão, ele vai permitir. Então nós não discordamos da soberania de Deus jamais. Agora, uma providência que ele tomou então para acabar com a violência foi matar todo mundo. Essa foi radical, não é? Mas ele tomou uma segunda providência assim que Noé saiu da arca. E qual foi a segunda providência que ele tomou quando Noé saiu da arca? Ele deu um mandamento que nunca mais foi revogado, nunca mais seria revogado. Porque lá no começo, o mandamento era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Agora tinha um mandamento que era para nunca mais os homens deixarem de lado esse mandamento. E ele está no capítulo 9 de Gênesis, versículo 5. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei. Como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Simples assim. Além de destruir a humanidade, no capítulo 6, assim que Noé saiu da arca, ele deu um mandamento que dava agora ao homem poder de governo, que não havia antes. Agora, Noé podia governar sobre os seus semelhantes. É a partir daí que surgem os governos. E mais adiante, com a divisão de Babel, Deus cria as diferentes nações, separando-as por idiomas, por línguas. Mas esse mandamento da pena de morte que foi dado a Noé, nunca foi revogado. Então, quando hoje nós vemos, recentemente agora, um bárbaro assassinato de 3 crianças e duas professoras numa escolinha, feita por provavelmente um psicopata, uma pessoa fora de si, alegando que sofria bullying. Se a pessoa alegar que sofria bullying, então eu sofri bullying na escola também, porque eu era o cara quieto, o cara que lia livros, o cara que não participava do jogo de futebol, então caía todo mundo em cima. Então, agora eu vou sair matando gente por causa disso? Não, de jeito nenhum. Então, esse mandamento da pena de morte nunca foi revogado. Mas os homens, eles se acham mais sábios do que Deus. E é por isso que o mundo está como está. Agora, o que vai fazer então com um homicida? Vai prender, vai mantê-lo, né, às custas do cidadão comum, vai fazer um monte de coisa, porque o homem lá atrás desrespeitou um mandamento que nunca Deus revogou e nem queria revogar. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ele, em momento algum, ele contestou a sua própria condenação, no sentido da pena de morte dele, se bem que a dele era realmente injusta, né? Mas os 2 malfeitores, ele poderia ter intercedido para ele. Pessoal, isso aí não faz mais isso, não. Esse negócio de pena de morte é barbaridade, isso é barbárie. Nós somos uma sociedade desenvolvida, agora civilizada, não se mata mais um criminoso. Não. E nem no começo do cristianismo nós vemos nas cartas, qualquer coisa, contestando que um criminoso deveria receber a paga pelo seu crime. O homicida, né? O homicida. Então, isso aí mostra que o homem voltou a tomar as rédeas do mundo. E a gente, quando hoje mesmo um jornalista famoso aqui do Brasil, ele postou no Twitter dele, que barbaridade, que coisa horrível, como é que alguém pode fazer isso? Eu não resisti, eu fui nos comentários e falei assim, pus um versículo, e coloquei assim, qualquer um de nós é capaz de fazer isso. Qualquer um de nós. E coloquei lá que do coração do homem saem todos
os pecados, os males, os homicídios, as mentiras e tudo mais. Porque no homem não há bem algum. Não há bem nenhum no homem. Romanos 3. Então, o que acontece numa hora como essa é muita gente se achar justo, né? Mas o rapaz, que isso, rapaz criminoso, eu não faria uma coisa dessa. Faria. Dando as condições ideais para você, dando um tilt no seu cérebro, qualquer coisa você faria. E eu faria também. Não entender isso é não entender o evangelho que Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então isso só para tratar do assunto da violência aqui em Gênesis, né? Essa violência que Deus precisou tomar uma atitude para acabar com ela imediatamente e depois ele tomou uma outra atitude visando reduzir a violência no longo prazo, que era dando a pena de morte. Não tem nada de errado na pena de morte. Deus instituiu. Deus instituiu. Mas pode um lá ser injustamente condenado. Amigo, injustamente acontece todos os dias, de todas as maneiras. Da mesma forma como um criminoso entra numa casa e injustamente ele fuzila todo mundo. Porque o homem é assim, o homem é mau por natureza. E a única maneira de se controlar isso numa medida cabível, né, uma medida pelo menos remendável, para remendar as coisas, é atendendo o que Deus ensinou lá no princípio. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.